Corinthians. Vamos falar do Corinthians aqui nos Donos da Bola, 12:15, vai marcar o quinto sinal, hoje com o Vinícius Batista na folga do João Paulo Capelanes. E aí, Vini, boa tarde, tá pegando o bicho lá no Corinthians ou não? Certamente, né, Capri? Muito boa tarde pra você, pro Vini, meu xará, pra todo mundo ligado aqui no Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Capri, finalmente o Corinthians tem o novo técnico, ainda não de forma oficial, porque o anúncio não foi realizado nas mídias sociais, no site do clube, mas Wagner Mancini já está em São Paulo, como você bem falou, e ele deve ser anunciado hoje como o novo treinador do Corinthians, e ele já comanda a equipe do Timão na partida de quarta-feira contra o Atlético Paranaense às 9h30 da noite na Arena da Baixada, partida esta válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Mancini, Capri, que acertou a sua contratação logo depois de vencer o Red Bull Bragantino, né? Ele que estava no comando do Atlético Goianiense, venceu o Red Bull Bragantino por 2-1, logo em sequência conseguiu aí formalizar o seu acordo com a diretoria do Corinthians, e inclusive que foi confirmado pelo André Sanches logo depois na entrevista coletiva, logo depois da derrota que o Corinthians sofreu para o Ceará por 2-1. O aproveitamento do Mancini no Atlético Goianiense, Capri, foi valorizado por conta de alguns bons resultados que o comandante de 53 anos teve à frente do Dragão. Inclusive, ele classificou o Atlético Goianiense para as oitavas de final da Copa do Brasil, passando por cima do Fluminense, só que em números aí deixa um pouquinho a desejar. Foram 18 jogos, 5 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, um aproveitamento de apenas 39%. E agora o André Sanches ele chega aqui na programação da Rádio Bandeirantes para falar justamente do porquê a contratação do Wagner Mancini como o técnico da equipe do Corinthians. Então a gente vai ouvir agora o Andrés explicando por que decidiu contratar o Wagner Mancini depois de especulações de Dorival Júnior, de Dunga e até mesmo de Silvinho. Porque ele é um treinador que não é defensivo, não é ofensivo, ele consegue mesclar. Olhamos os trabalhos dele nos últimos tempos, é um cara que conhece bastante o futebol em São Paulo e no Brasil, e por isso que nós estamos optando por ele. Mas é sempre o que eu falei, é sempre o resultado. Independente do nome do treinador, se ganhar, vai continuar bem e você vai falar bem. Se perder, você vai criticar e vai falar que a escolha é errada. Infelizmente, é só a vitória que interessa nesse país. Pois é, Capri, o Mancini que vai ter a missão de tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. Atualmente o Timão é o 17º colocado com 15 pontos, apenas 3 vitórias nos 15 jogos realizados pela equipe do Parque São Jorge no Campeonato Brasileiro. E falando na chegada do Mancini, a gente tem que destacar a saída do Diego Coelho, que inclusive na entrevista coletiva de ontem não respondeu o nosso repórter, o nosso companheiro João Paulo Capelanes, o setorista do Corinthians, que perguntou para o Coelho justamente sobre a ausência do Xavier, e a escalação até do Ederson, que era um jogador que não vinha sendo utilizado, e o Coelho fez isso. Ficou em silêncio. Boa noite, João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. O Coelho, você começou o jogo de hoje com 3 volantes. Entre eles o Ederson, que ficou sem ser relacionado em algumas partidas. Eu queria saber qual que é o critério de escolha, por favor. Como é que um jogador que não é relacionado por opção sua, como você falou recentemente, passa a ser titular no jogo decisivo e ainda nessa posição do meio-campo? Por que meio que do nada, para nossa surpresa, o Xavier simplesmente meio que desapareceu do time? Próxima pergunta, por favor. Acabou. Obrigado. Sem nem dar nenhuma explicação ao torcedor corintiano, Diego Coelho deixa aí a equipe do Corinthians. Bem, Capri, o Wagner Mancini terá essa missão de tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. Ele que já teve 5 participações na carreira em rebaixamento, com o Guarani em 2010, com o Ceará em 2011, com o Sport em 2012, com o Botafogo em 2014 e com o Vitória em 2018. E na sua estreia, na quarta-feira contra o Furacão, já sabe que não vai poder contar com o goleiro Cássio, que foi expulso logo no finalzinho aí da partida contra o Ceará, um desfalque importante para o Wagner Mancini. E outra informação, Capri, com a chegada do novo treinador, a diretoria do Corinthians já está no mercado à procura de um zagueiro, até porque o Timão hoje no elenco tem o Bruno Mendes, tem o Gil e o Marlon, que voltou do empréstimo com o Cruzeiro. Danilo Avelar e Léo Santos seguem no departamento médico. A Avelar rompeu o ligamento do joelho, o Léo Santos em transição física, e também destacando que o Igor Moraes, zagueiro da base, deve ser relacionado, só
só que o Corinthians quer também um zagueiro de peso, um zagueiro mais experiente no mercado para compor o elenco e seguir no Campeonato Brasileiro. Valeu, Vinícius Batista aí, o noticiário do Corinthians, as informações do Timão. E agora